will. I'm learning to seek His face. I'm learning the wonders of His grace. I'm learning to hear His voice. E começou o processo da verdadeira educação há 20 anos, antes mesmo de eu conhecer meu marido, no processo da Universidade Adventista em São Paulo. Eu comecei o meu contato com a verdadeira educação. Lá, tendo professores muito conscientes dessa educação específica, da educação adventista, professores que nos instruíram de uma forma bem específica, muitas vezes não tendo respostas para questões institucionais, mas trazendo para nós o que realmente era a verdadeira educação. Uma das coisas que para mim foi marcante foi que no meu segundo ano de faculdade, uma professora minha, a professora Dione Lanza, nos pediu para que lêssemos o livro Educação, como um trabalho mesmo do semestre. E eu, como uma boa estudante, li o livro com aquela leitura dinâmica, né? Eu não tinha maturidade, de repente, para entender toda a profundidade que era o livro Educação. Digamos que o que realmente ficou para mim foram questões muito importantes, e uma delas foi que eu deveria assumir a educação dos meus filhos pelo menos nos primeiros anos de vida em casa. Isso me marcou muito, e essa foi uma decisão que eu tomei na época, 20 anos atrás, de que o dia que eu tivesse filhos, eu estaria com eles em casa. E assim foi, nós trabalhamos por muitos anos. Durante esses anos que eu trabalhei, o meu contato com os livros de educação adventista, né, os nossos 5 livros, ia me mantendo, aprendendo, eu ia aprendendo o tempo todo. Algumas respostas eu não tinha, eu não encontrava elas. Inclusive, eu lembro que era tão forte a questão da verdadeira educação para mim, que, retrocedendo um pouquinho na história, quando nós finalizamos aí o curso de graduação, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão, ele foi exatamente dentro dessa questão do cumprimento da filosofia adventista dentro da instituição. Então, eu sempre gostei disso, e eu era apaixonada por essa verdadeira educação. Mas, como tudo, Deus ele vai nos mostrando de forma gradual. Nós, às vezes, não entendemos tudo de uma vez só. E quando eu me tornei mãe, é que eu fui encontrar, de fato, questões que até então eu não dava tanta importância, talvez. Ou não me atentei com tanta ênfase. Primeiro, aquele impacto, né, ao ser mãe, que você aprende algumas coisas só sendo mãe mesmo. A maternidade nos ensina algumas coisas que são muito específicas. Logo de início ali, enquanto a minha primeira filha era um bebê, eu comecei a me encontrar com algumas famílias que praticavam a dita verdadeira educação. Eu, inicialmente, achei estranho. Como assim pratica a verdadeira educação? Na minha cabeça era algo natural, que todo mundo deveria praticar. Assim, todo mundo que lesse ou acreditasse nessa filosofia de educação. Mas eu percebi que essas famílias eram diferentes. Eu conheci 2 famílias inicialmente. A primeira família que eu conheci, ela tinha alguns aspectos diferentes e que me chamaram muita atenção. Como o fato de as crianças estarem em casa por mais tempo, né? Também terem a questão ali do trabalho útil bem desenvolvido, a questão do estudo da Bíblia de uma forma bem mais sistemática. E eu comecei a perceber tudo isso, que eu precisava conhecer um pouco mais daquilo que eu achava que eu conhecia. Inicialmente, eu continuei lendo, eu lembro que o livro Orientação da Criança era um livro que me impactava muito quando eu me tornei mãe. E era um dos livros que eu menos havia lido até então como educadora. E o livro Orientação, eu fui lendo ele, fui comendo o livro. Logo depois conheci uma outra família também que praticava a verdadeira educação e comecei a perceber o quanto eu precisava crescer. Eu percebo que ao longo do tempo isso foi acontecendo, eu fui lendo, fui percebendo, fui encontrando outras pessoas. Também fomos estudando a partir de um grupo de estudos com outras pessoas que também praticam a verdadeira educação. Nós relemos o livro Educação. E esse livro eu agora li com outros olhos, de uma forma muito mais profunda. E comecei a perceber detalhes que eu precisava crescer, como detalhes em relação à temperança, com relação a mais ênfase no trabalho útil, com relação à natureza, à agricultura. Então haviam muitos pontos que eu não havia desenvolvido durante todos esses anos na educação.
E agora, como mãe, eu precisava desenvolver com as minhas filhas. Então, esses pontos todos eu comecei a desenvolver mais. A gente está nessa caminhada ainda, né? Continuamos lendo e crescendo. Agora nós estamos num grupo estudando fundamentos da educação. E assim a gente segue lendo e estudando, praticando, percebendo necessidade de sempre continuar crescendo. E basicamente é isso. Que idade tem suas filhinhas, Noribel? Eu tenho uma de 6 e uma de 2. Vejo assim, ó, que Deus ele trabalha com cada um de uma forma diferente. Então, para mim, além de estar mais madura para compreender essa educação mais complexa, eu também sinto que, como pessoa, eu precisava desse tempo. E Deus foi me proporcionando isso. Querendo ou não, nós somos de uma geração que foi muito incentivada para a carreira profissional, para sermos mulheres independentes e para termos sucesso no sentido profissional. Porque hoje a mulher dona de casa, a mãe, de certa forma é desvalorizada. Estar contrário a esse século é algo que você às vezes demora alguns anos para trabalhar isso. E eu tinha sim essas pretensões, né, de trabalhar, de ser uma mulher independente, mas eu tinha tomado a decisão que eu não faria isso, que eu não estaria trabalhando o dia todo enquanto minhas filhas seriam criadas por outra pessoa. Eu sabia que eu tinha que parar de trabalhar. Deus, ele foi muito bom em nos dar esse tempo. Esse tempo foi muito importante para mim, para que eu conseguisse trabalhar com a minha mente, conseguisse começar esse processo da maternidade de forma feliz. Porque eu não queria começar esse processo com a obrigação de estar em casa e não estar feliz. Eu não queria isso. Eu queria estar bem, eu queria estar feliz nesse novo ambiente de trabalho. E Deus foi muito bom. Acho que esse tempo que nós tivemos, pelo menos para mim, ele foi realmente assim primordial para eu conseguir entender realmente, assim, o propósito, né, de estar em casa e educar os filhos. A educação, ela é vista popularmente apenas como a escola, como o conteúdo acadêmico. E, no entanto, a educação é isso que você falou, né? É algo tão amplo, que, na verdade, a educação, ela se equipara à redenção. Educação é redenção. Então, assim, para que a gente entenda o que é verdadeira educação, Deus diz que verdadeira educação é redenção. E eu acho isso tão lindo, né? Eu também comecei a pensar que o contrário também é verdadeiro. Redenção também é educação. Porque, veja, se eu estou sendo educado para retornar à imagem do Criador, para que então eu tenha redenção é exatamente isso, é restaurar, é redimir. Então, se eu agora sou educado para então retornar à imagem do Criador, ao mesmo tempo que eu estou tendo a redenção, eu também estou sendo educado. Porque eu estou querendo viver de forma diferente. Eu quero ser redimido. Então, a redenção é um processo de educação, em que aos poucos eu vou crescendo e vou melhorando. Eu separei um texto de Timóteo, 2 Timóteo 3,17. E 16, vamos começar pelo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Veja, são todos termos educacionais. Ensino, primeiro, repreensão, correção, instrução, são todos termos educacionais. E para que isso? No verso 17, para que o homem de Deus seja apto. Eu gosto da versão que diz seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. Nossa. Então, veja, a escritura, a palavra de Deus, ela serve para isso, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir. Para quê? Para que a gente se torne perfeito para toda boa obra. Então, é uma perfeição no sentido de que eu nunca mais vou errar, vai chegar um momento que eu não vou errar. Não, não é isso. É a perfeição no sentido de maturidade espiritual. Então, eu vou ser educado, repreendido, corrigido para que eu vá amadurecendo espiritualmente, para que eu seja perfeito de forma madura. A educação e a redenção, ela é interligado, assim como quando eu estou no processo de redenção, eu também estou sendo educado. Porque o processo de redenção, que acontece por meio da Bíblia, acontece
por Jesus a redenção, mas a Bíblia é o meio de comunicação que ele tem para nos trazer essa redenção. Então, a partir do meio de comunicação que ele tem conosco, é que nós vamos aprendendo também, vamos sendo educados em todas as áreas. No agir, no pensar, quanto no físico, na temperança, no comer, em tudo. A Bíblia também nos instrui e nos traz a redenção, nos leva à redenção. If I could only hear my mother pray again, if I could only hear her tender voice as then, so happy I should be, 'twould mean so much to me. If I could hear my mother pray.